Falando um pouquinho então sobre o uso da crucificação, né, esse era um hábito, né, que não veio, né, do Império Romano, mas os romanos eles já tinham esse hábito, né, e normalmente esse suplício, esse sacrifício, esse castigo, essa pena, ele era aplicado durante as guerras, né, para os desertores, para os ladrões e, sobretudo, para os revoltosos vencidos, né? Era comum também eles aplicarem essa pena aos escravos, aos escravizados. Inclusive, há relatos que dizem que quando um senhor, por exemplo, ele era morto, assassinado, e não se conseguia descobrir quem foi o assassino daquele senhor, todos os escravos daquela família, daquela casa, eram crucificados, já que não se conseguia descobrir ali quem que cometeu aquele crime. Então a crucificação ela não foi inventada pelos romanos, era um costume muito mais antigo, mas foi muito usada, muito aplicada pelos romanos. Lembrando que para os judeus não se tratava só de uma pena, era uma maldição você ser ali crucificado. E quais foram os instrumentos que a gente reconhece, que a gente percebe na crucificação? A cruz, diferente do que a gente acredita, ela não era uma peça inteiriça com duas peças pregadas, uma na horizontal e uma na vertical. Nós tínhamos a stipes, né? Deixa eu ver se estou dando isso, stipes, que significa nada mais e nada menos ali do que estaca, né? Tronco, que é a parte vertical, e normalmente essa parte ela já estava presa num buraco na terra. O que o condenado carregava era o patíbulo, que era uma peça horizontal que pesava ali algo em torno de 50 quilos. Não sei se vocês já viram filmes antigos ou foram em casarões antigos, era comum eles terem aquelas pedras não, aquelas peças de madeira gigantes, parecendo um trilho de trem, usada para poder fechar a porta. Era uma peça parecida com aquilo, pesando, como eu falei, cerca de 50 quilos. Tá? Normalmente tinham dois modelos de cruzes utilizadas, né? A cruz humilis, que era uma cruz baixa, e a cruz sublimes, que era uma cruz alta. Tá? E ambas delas têm seus problemas no sentido de dor. A humilis era uma cruz baixa, rasteira, o crucificado ficava a cerca de 50 centímetros do chão. Então, um crucificado nessa condição, ele estava ali sujeito ao ataque das feras selvagens. Né? E quando os romanos queriam dar um destaque a um crucificado, usavam a cruz sublimes, que era uma cruz mais alta, deixava ele longe das feras, mas por outro lado mais vergonhosa, porque colocava em evidência ali o crucificado. Provavelmente, né, poucos vão defender que Jesus tinha alguma vestimenta quando estava na cruz. Jesus estava provavelmente nu, com todas as suas partes expostas diante da cruz, certo? Alguns vão defender que a cruz não necessariamente seria aquele sinal parecendo um sinal demais para a gente nos tempos atuais. Alguns vão dizer que era possível que a cruz também tivesse um formato de T. Daí o tal, por exemplo, que a gente conhece da história de São Francisco de Assis. É um símbolo, inclusive, dos franciscanos. Existe também um pedacinho de madeira na cruz, e alguns escultores colocam isso lá, que é o cedile ou o supedanaco. Tá? O que eram essas duas peças? Uma se assemelharia a uma espécie de banquinho que fica um pouco abaixo, ali perto da coxa do crucificado, e outra que fica justamente onde a gente vê nas pinturas um pedaço de pau, um pedaço de madeira, onde os pés eram cravados. E para que esses apoios, ou para os pés ou para as coxas, existiam? Para que o crucificado aguentasse mais tempo o sofrimento. Porque essa posição de braços erguidos faz com que o pulmão tenha muita dificuldade de respirar. Então isso gera asfixia e sintomas de tetania. E uma das formas de você conseguir aliviar isso é você jogar o seu peso sobre esses apoios para buscar ar. Então, toda vez que Jesus falou na cruz, ele teve que colocar o seu peso sobre os cravos ali, o cravo que estava no seu pé, para ali conseguir falar. E quando ele fazia isso, quando o crucificado fazia isso, ele prolongava o seu sofrimento. Então eram peças utilizadas para alargar a dor. Daí que muitos vão dizer que a cruz não tinha 4 extremidades, mas 5, por conta dessa sobressalência. Provavelmente Jesus teve suas mãos, né, seus pulsos e pés cravejados, né? O cravo era
a ferramenta mais comum para a fixação dos crucificados, embora em alguns casos se utilizasse cordas também. Tá? Então essa é a primeira parte aqui da nossa reflexão sobre o sofrimento de Cristo segundo o cirurgião. E na próxima reflexão a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades da crucificação.